E eu quero que você fique de pé agora, mais uma vez. Porque você vai ficar um bom tempo aí sentado. Eu quero que você se renda ao Senhor agora. Nós estamos iniciando 2023. E o que o Senhor colocou em nossos corações era que nós, como igreja, possamos nos render totalmente a Ele. Nos render à vontade do soberano. Fecha os seus olhos. Provérbios 3, do 5 ao 6. Diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ele o endireitará as suas veredas. Ele guiará, Ele dará a direção. Será contigo em todo o tempo. Então medite nessa palavra durante todo o ano. Eu preciso me render aos pés do Senhor. Eu preciso me render à vontade do Senhor. Eu preciso estar com Ele. Pai de amor, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, Pai de aliança, Pai de promessa, Deus amoroso, Deus presente, Deus real, Deus que tem encaminhado conosco todo esse tempo. Estamos aqui, Senhor, iniciando mais uma jornada, mais uma caminhada. E queremos que seja totalmente diferente, Senhor. Queremos ter um ano, Senhor, Deus, aos Teus pés. Queremos ter um ano, Senhor, no centro da Tua vontade. Ser guiado pelo Teu Espírito Santo. E agora, Pai, nós nos rendemos à Tua presença. Espírito Santo, dizendo a Ti nesta manhã, seja conosco, nos ajuda. Porque o Espírito Santo, querido, Ele ajuda você. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ajuda, Ele que nos levanta. Então, Espírito Santo, começa a tocar os nossos corações agora. Começa a restaurar o nosso altar agora. Nos rendemos a Ti, nos curvamos a Ti, dizendo que não há melhor lugar para estar, senão aos Teus braços, Espírito Santo, senão no Teu colo, senão tocando em Tuas mãos, sentir o Teu abraço. Como é bom Te sentir, Espírito Santo. Como é bom sentar e ouvir a Tua voz, nos ajudando, nos orientando. Então, nós consagramos 2023 para Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos viver dias, Senhor, do Teu agrado. Agradando ao Senhor com todo o nosso coração. Seja conosco, Pai. Nos ajuda, nos torna dependente de Ti em tudo, em todo o tempo. Nos ajuda. E agora, Paizinho, que vamos ouvir a Tua palavra. Que ela seja a revelação para nós. Que ela seja o alimento que precisamos. Fale conosco mais uma vez. Abra os céus nesta manhã. E derrama da Tua graça. Derrama do Teu favor. Derrama da Tua bondade sobre o Teu povo. Há um povo aqui, Pai, sedento da Tua palavra, sedento da Tua vontade. Esta é a oração que nós fazemos em Teu nome, Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela presença dEle, pela presença gloriosa do Espírito Santo. Você pode aplaudir Ele pela sua vida. Olha, você está aqui com a sua família. Olha, você está aqui na presença do Senhor, começando uma nova fase, uma nova estação, um novo ciclo, um novo ano, na presença do Todo-Poderoso, do grande Eu Sou, na presença do Senhor. Amém? Pode sentar. Eu já comecei aqui a marcar o meu tempo. O Vinícius está me ajudando. Não é, Vinícius? Para que você saia no horário, amém?
queremos fazer as coisas de Deus no tempo do Espírito Santo, mas com ordem também e decência. Amém? E como já foi falado aqui, nós estamos dispostos a nos render ao Senhor neste ano. Estamos disponíveis a nos prostrar diante do Senhor esse ano. Verdadeiramente. Estamos disponíveis para experimentar mais do Senhor esse ano. Como foi dito, que a vontade dEle seja sobre nós. Amém? Nós estamos aqui para receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque nos render ao Senhor é receber a sua voz, é atender o seu chamado, o seu comando. Nos render ao Senhor é viver uma vida para Ele. É se submeter à sua vontade. Uma vida de rendição. É uma vida que não apenas tem gestos de adoração, que não apenas se curve diante da presença do Senhor, mas é uma vida para Ele, com Ele, caminhando em fé, vivendo em fé, desfrutando realmente da sua vontade, olhando para Ele todos os dias e perguntando o que nós vamos fazer hoje, Espírito Santo. É sujeitar à vontade soberana dEle, é entender que o Senhor tem muito mais para nós, e que Ele quer muito mais de nós. Ele não quer que somente venhamos aqui aos domingos e adoramos, não, Ele quer que seja isso todos os dias. Todos os dias eu e você nos prostrando diante dEle, ouvindo a sua voz. Se render ao Senhor é estar atento ao seu chamado. Um chamado que tem a ver com a vontade dEle. Simplesmente isso, a vontade dEle. Porque é a vontade dEle que é mais importante para mim e para você. Não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é a vontade do Senhor. É perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E você pode pensar em muitas coisas que o Senhor tem falado ao seu coração, de ministérios, tem direcionado tantas coisas para você. Mas qual é a vontade? Talvez você tenha planejado, tenha visto, tenha lido tantas coisas. E tenha aprendido tantas coisas. Mas ainda está em dúvida o que fazer. Como fazer? Como me render ao Senhor? Como sujeitar à vontade dEle? Como é me entregar totalmente a Ele? Sem reservas. Como é caminhar com esse Deus que é tão poderoso? Como é caminhar com esse Deus que tem feito tantas coisas boas? Que tem nos guiado? Como é viver no centro da vontade daquele que nos ama? E aí você também pode pensar, eu tenho andado a minha vida toda, e até agora, pastor, até agora, eu não entendi ainda o que o Senhor quer que eu faça. Eu já coloquei tantas coisas diante dEle. Eu já fiz tantas coisas. Eu já fui até em outras igrejas. Mas eu ainda não consegui entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Estou aqui. Eu tenho planejado ir para a África, mas não deu certo. Tenho planejado ir lá para o sertão com o pastor Joel, mas não tem dado certo. Qual é a tua vontade, Senhor, para a minha vida? E talvez hoje você, como eu, esteja diante do Senhor perguntando, qual é a tua vontade, ó Altíssimo, ó Soberano, para que eu viva, para que eu possa te agradar inteiramente. E aí eu vou falar de alguns homens, porque você lê a Bíblia e você sabe tudo sobre Bíblia, amém? Todo mundo lê a Bíblia aqui? Então você sabe bem de Bíblia. Glória a Deus, pode aplaudir, ó. Pode aplaudir, é a palavra de Deus. Ela é viva. É isso aí, meu irmão, é a palavra de Deus. Então vou lembrar para você de um personagem da Bíblia, que lá na Record você viu, Noé. Você assistiu o filme também, né? Não assistiu o filme? Mas você leu a Bíblia, né, irmã? Amém. Noé, um homem que ouviu a voz de Deus. Deus chegou para Noé e falou assim, ó, Noé, esse povo tem andado longe de mim. Depois você lê lá em Gênesis 6, a partir do capítulo 6, amém? Ou assiste lá na Record.
esse povo está longe de mim, distante de mim, tem feito tantas coisas erradas. O Senhor olhou para as pessoas na terra e vendo o sofrimento, vendo como elas estavam longe e distantes de Deus, então o Senhor estabeleceu, criou um plano perfeito e falou para Noé: você vai construir uma arca. Então você vai construir uma arca. E o Senhor foi dando detalhes. E você pode ler lá que o Senhor é muito bom em detalhes. Ele fala o tamanho da arca, altura, largura, comprimento. Ele fala o que tem que passar por dentro e por fora. Ele fala quantos andares tem que ter. O Senhor é detalhista. A construção dessa arca durou mais de 100 anos. E agora você imagina o povo rindo, olhando para Noé e falando assim: esse cara aí está louco. Ele está falando que Deus falou com ele, que Deus está guiando ele, que Deus está direcionando ele. E a gente não vê chuva. Ele fala de um dilúvio que não acontece. Mas ele ouviu a voz de Deus. O que eu quero enfatizar é que ele ouviu a voz de Deus e ele não questionou a voz de Deus. Ele foi fiel ao Senhor, fazendo exatamente o que Deus estava estabelecendo. Aí tem um outro homem, Abraão. Deus falou com esse homem. Esse homem se rendeu totalmente ao Senhor. Estamos falando de uma vida de rendição, amém? Por isso que eu estou citando esses homens que se renderam à vontade do soberano, se renderam à vontade de Deus. Então Abraão ouviu Deus falar de um plano perfeito, que abençoaria a terra. Ouviu as promessas de um filho, que depois que ele ouviu essa promessa, ainda levou mais 25 anos para acontecer. Ele tinha 75 anos e o filho só nasceu quando ele tinha 100 anos. Olha o tempo, mas foi obediente. Farei de você uma grande nação. Tornarei você conhecido sobre toda a terra. E de fato o fez. Quem nunca ouviu falar sobre Abraão? O Senhor cumpriu tudo o que prometeu. Um homem que se rendeu aos pés do Senhor. Totalmente. E muitas vezes eu e você ficamos todo o tempo perguntando: qual é a tua vontade? Mas quando o Senhor fala, você não obedece. Quando o Senhor fala, você não ouve. Você não aceita. Porque você quer fazer a sua vontade. Esses homens aqui fizeram a vontade do Senhor. E foram bem-sucedidos em tudo. Porque eles fizeram exatamente conforme o Senhor ordenou. Isso é submeter à vontade de Deus. Amém? Isso é se render à vontade de Deus. Às vezes o Senhor coloca um projeto em suas mãos que parece loucura, até para você e para as pessoas que estão à sua volta. Mas se o Senhor está falando, se o Senhor está apresentando para você, faça. Porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe como começa e como termina. Quando começa e quando termina. Ele te dá detalhes. Esses homens foram bem-sucedidos porque seguiram exatamente a orientação do mestre. E aí, olha só, eu queria ler com você rapidamente. Gênesis 12, do 1 ao 4. Olha só o que o Senhor falou para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seus pais, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Você é um abençoado porque alguém ouviu a voz do Senhor e cumpriu exatamente o que Ele tinha estabelecido. Vou falar de um outro personagem para você. Josué. Quem já ouviu falar da história de Josué? Todos, né? Mesmo ainda jovem, quando ele auxiliava Moisés, ele sentia em seu coração que ele tinha que estar mais perto de Deus.
E aí você vê alguns relatos lá, né? Ele ficava na porta da tenda, ele ficava sempre próximo de Moisés. Onde Moisés estava, ele estava ali junto para aprender. O Senhor já começou a trabalhar no coração dele. Talvez ele nem entendia o que Deus queria ainda, mas algo já estava acontecendo. Um plano já estava sendo executado. Mas eis que aconteceu o momento exato. Josué 1, do versículo 1 ao 3. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Disse o Senhor: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês, aos israelitas, a terra como promessa. E como prometi a Moisés, todo lugar onde puser a planta dos seus pés, aonde você pisar, onde você entrar, eu darei a você. Essa foi a promessa do Senhor. E o que Josué fez? Ele pegou aquele povo e seguiu exatamente cumprindo a vontade de Deus, fazendo exatamente o que Deus ordenara. E foi bem sucedido, porque eles entraram na terra prometida. Tem gigantes, os homens lá são fortes. Mas o Senhor continuou a fazer e a trabalhar. E aí eles venceram as batalhas, e você também já conhece essa história linda. O que eu quero dizer para você é: ouvir a voz do Senhor é que faz a diferença na minha vida e na sua vida. É ouvir a voz dEle. É ouvir a sua voz. E deixa eu te falar uma coisa. O Senhor falou já ao seu coração e Ele vai falar de novo. Porque Ele quer que você faça exatamente o que Ele já estabeleceu para você. O Senhor colocou no meu coração, no coração do pastor Zé Roberto, que nós vamos fazer esse ano. É a direção dEle para as nossas vidas. Amém? É a direção dEle. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aquilo que o Senhor está ordenando para nós. Porque é isso que é importante para nós. O que Deus ordenava para aqueles homens mudava a história daquelas pessoas. Mudou a humanidade. Mudou gerações, trouxe o povo para perto de Deus, conhecendo qual era a vontade de Deus. Então nós vamos viver isso aqui na nossa igreja, nós vamos viver isso nas nossas células, nós vamos viver isso nos nossos dias. 2023, nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Não dá mais para empurrar com a barriga, irmãos. Não dá mais para deixar de lado. Não dá para ficar voltando atrás. Nós vamos prosseguir, nós vamos andar, nós vamos marchar em direção do que o Senhor tem para nós. Nós vamos buscar ao Senhor. Teremos aqui uma semana de busca, de adoração, de oração. E eu quero desafiar você mais uma vez. O pastor Zé Roberto já falou, mas eu queria que você se posicionasse diante do Senhor. Se o Senhor te usou em 2022 e foi uma bênção, e você viu os frutos, então se prepare, porque tem muito mais. Tem muito mais, foi só o começo. O Senhor tem um plano perfeito para nós, e nós vamos viver isso como igreja do Senhor, amém? E aí eu queria falar rapidamente também sobre um outro personagem muito importante. Jesus. Quem já ouviu falar dele? Quem conhece essa pessoa? Quem conhece Jesus? Ele se rende à vontade do Pai. Como foi dito aqui, ele não questionou, ele até ali no Getsemane, naquele momento de agonia: Pai, contudo seja feita a tua vontade, porque é a vontade do Senhor que importa, amém? O plano do Senhor é perfeito, e Jesus então se rende à vontade do Pai para executar o plano perfeito de salvação. Glória a Deus, por isso nós estamos aqui. Jesus veio para nos ensinar como devemos viver na presença de Deus. Tendo Deus como nosso querido Pai, como nosso paizinho, como alguém que cuida, que se preocupa de nós. Jesus veio para criar uma dependência em nós para com Deus,
criar uma dependência, de entender que somos filhos. Você que é pai aqui, você sabe que os seus filhos dependem de você, não é? Os filhos dependem do pai. E Jesus veio ensinar isso para nós. Tudo o que ele fazia, ele olhava para o céu, ele dava graças. No partir do pão, na hora que ele chamou Lázaro, antes disso ele agradeceu ao pai. E depois ele falou, Lázaro, sai para fora. Ele dava graça em todas as coisas, tinha um alinhamento, ele ouvia a voz de Deus, ele era obediente ao pai. E ele foi até o fim, ele não desistiu de nós. Jesus olhou para aquelas pessoas e ele ouvia, ele entendia o que aquelas pessoas falavam. As pessoas criticavam, os religiosos estavam ali enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus estava falando do plano perfeito de salvação, os religiosos estavam criticando ele. Mentiroso, está blasfemando, olha o que ele está falando. Jesus sabia. E Jesus, ele não odiava essas pessoas, não aceitava o que elas falavam, mas Jesus amava essas pessoas. Talvez se ele se fosse como eu, como você, olharia para essas pessoas, eu vou desistir desse aí, vou deixar ele de lado. Esse aí não vai ser salvo, não. Porque está aí, pensando essas coisas ao meu respeito. Mas ele não foi assim. Ele é Deus presente, Deus fiel, Deus de amor. A sua essência é amar. A sua essência é o amor. Então ele não desistiu. Foi até o fim. Mesmo as pessoas cuspindo, zombando, brigando, falando mal dele, se levantando contra ele, ele olhava para o plano perfeito do Pai e se sujeitou à vontade do Pai e foi até o fim. Olha o que João diz em João 3,17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Um plano perfeito, executado com excelência, até o fim. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos ouvir a sua voz. Nós ouvimos aí falando tantas coisas, falando de crise, a política está em crise, a falta de emprego. E aí se você liga a sua televisão, irmãos, eu não gosto de assistir televisão, de verdade, não que eu não goste. Eu gosto de assistir as coisas que eu gosto, por exemplo. Ultimamente, eu só ligo a televisão para assistir uma série, algo que eu gostaria, um documentário. Raramente. E a minha mãe, ela veio para cá esse mês, né? Ficou aí uns dias conosco. E lá eles, todo dia, de manhã, assiste todos os noticiários, e à noite tem a novela, e tem os noticiários, e assim vai. E aí eu ficava ali sentado, e, irmãos, não tinha nada de bom. E aí tem uns canais lá que eles repetem a mesma coisa, assim, 24 horas. Então, eu saía, ia trabalhar, ou ia fazer alguma coisa, quando eu voltava, estava a minha mãe no noticiário, ouvindo a mesma coisa. Não tinha nada de bom, nada de bom. Então, não perca seu tempo com isso, não. As notícias são boas, mas vamos focar naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? O Senhor veio para nos ajudar, para nos ensinar. Eu falei para você aqui desses homens, de alguns homens, porque a história é tão rica de detalhes e tem tantas coisas lindas. Se você ler lá, você vê lá histórias de homens que foram levantados, de mulheres que foram levantadas por Deus para fazer a diferença na sua geração, e fizeram muito bem. Mas eu falei de apenas alguns para você entender, para eu entender também que eu preciso me sujeitar à vontade do Senhor. Eu e você precisamos do Senhor. Eu e você. Eu sei que você fala, pastor, o senhor fala isso todo o tempo, mas eu estou falando alguma besteira? Nós precisamos do Senhor. Entra ano e sai ano. Não é verdade? E nós dependemos do Senhor. E agora estamos começando um novo ciclo. E nós vamos nos render a Ele. E eu queria convidar você também a meditar em alguns pontos que eu anotei aqui. Render-se à vontade de Deus é ouvir o que Ele tem para nós. Ouvir. Todos esses homens
esses relatos que eu falei para você, a primeira coisa que eles fizeram foi ouvir Deus, ouvir o que o Senhor tinha. Então lá em Lucas 10, 38 até o 42 diz assim, Lucas 10, 38, 42, se quiser anotar aí. Caminhando Jesus, olha o que diz aqui, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, ocupada demais com seus afazeres. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Fala para ela vir me ajudar, me dar uma forcinha. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Olha só, irmãos, não está errado, né, da preocupação de Marta com as coisas para fazer. Não tem nada errado aqui com esse texto. É exatamente o que acontece lá na sua casa. É o que acontece dentro da nossa casa. Você levanta de manhã e tem um monte de coisa para fazer, é ou não é? E aí você fica, que hora que eu vou fazer isso, que hora que isso aqui eu vou deixar para o final, não é assim? Você não planeja? Marta estava lá como uma bela dona de casa, como uma senhora do lar, limpando, varrendo, preparando, tentando fazer o melhor para agradar a Jesus, que era o convidado que estava lá. E Maria, ela fez algo diferente. Ela falou: eu quero aproveitar esse momento. Então eu vou me render à vontade desse Deus. Eu vou me render à vontade de Jesus. E vou ouvir tudo o que Ele tem a dizer. Quero entender um pouco mais sobre o plano de salvação que tanto Ele fala. Porque Ele veio e o que Ele tem para nós. Quero aprender um pouquinho mais sobre salvação, que Ele fala tanto. Quero entender um pouco mais porque Ele fica andando e fica lá em Cafarnaum o tempo todo curando os enfermos. Eu quero entender um pouco mais. E ela se sujeita à vontade de Deus, ouvindo a sua voz. Senta ali do lado de Jesus e começa a alimentar do que Ele tem para te oferecer. E está certa, sim, corretíssima. Se analisarmos as duas aí, todas talvez, só com tempos diferentes. Mas a Bíblia relata e ela deixa claro a posição de Maria. A importância que ela deu em ouvir a voz de Deus. E talvez nós precisamos também tirar um tempo. Nós estamos falando sobre uma vida devocional. Todos os dias temos que ler a palavra. E aí você fala assim: aí eu levanto 4 horas da manhã, pastor. E até eu chegar no trabalho, são 3 horas. Eu sei o que você está falando. Sei o que você está pensando também. Eu trabalhei em Cotia. Quem conhece Cotia? É longe, não é? Eu só não pegava helicóptero. Só não pegava avião, porque não tinha. Irmãos, eu saía de Itaquá, pegava um ônibus até a estação. Depois eu pegava metrô. Aí depois, Barra Funda, eu pegava um outro ônibus para chegar no meu trabalho. Eu levava 3 horas. 3 horas, então eu sei o que você está falando. 3 horas para ir, 3 horas para vir. 6 horas no trânsito. Que perda de tempo, né? Mas eu sei, é a vida de muitos aqui. Eu estou dando alguns exemplos, estou dando um exemplo, estou falando de mim, amém? Mas talvez a sua história seja até um pouco mais complicada que a minha. Talvez você pegue mais transporte do que eu. Talvez não sei. Talvez você passe mais tempo também. Né? Mas precisamos achar um tempo, encontrar um tempo para a gente falar com Deus. Ouvir Deus. Né? O Alexander um dia estava dando um exemplo. Posso usar o seu exemplo, né, Alexander? Ele falou assim: o Espírito Santo me incomodou, então antes de eu sair de casa, a primeira coisa que eu fiz, sentei com os meus filhos. Lembra que você me falou isso? Sentei com os meus filhos e nós lemos a palavra e nós oramos. Talvez precisamos dar um jeito, talvez quando você voltar. Porque
3 horas da manhã, 4 horas da manhã, está todo mundo dormindo, só você vai levantar para trabalhar, não é verdade? Não dá para você ler a palavra com seus filhos, com a sua esposa, esse horário. Mas quando você voltar, encontre um tempo para isso. Encontre um tempo. Mas não deixe de ouvir a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. No seu dia a dia. Levantar cedo, 3 da manhã, 4 da manhã, depende de Deus. Depende da vontade dEle para a sua vida. Amém? Você precisa de Deus. Eu quero falar de um momento também muito marcante na palavra de Deus. O momento em que uma mulher sem reservas adorou ao Senhor, se prostrou diante dEle de uma forma como ninguém nunca tinha feito. Então, lá em João 12:3, diz assim, João 12:3, anota aí. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, de perfume puro, que era um perfume muito caro naquela época, assim diz a palavra. Derramou sobre os pés de Jesus, lavou os pés de Jesus, e se prostrou e enxugou com seus cabelos. E o ambiente, a casa, o lugar ali, naquela reunião, ficou tomado pelo perfume, pelo cheiro, a fragrância daquele perfume invadiu o ambiente. Estou falando de alguém que se prostrou diante do Senhor. E aí você fala, pastor, mas isso é render aos pés do Senhor? Sim. Ela pegou o que ela tinha de melhor. Ela não pegou o que estava sobrando, um frasco que já tinha usado. Sabe aqueles perfumes que a gente tem lá, Natura e um monte? A minha esposa às vezes briga comigo que eu tenho lá um monte de perfuminho, tudo aberto lá e não uso nada. Não finalizo nada. Mas essa mulher pegou o que ela tinha de melhor, perfeito, caro. Tanto que um dos discípulos falou, por que não vendeu e distribuiu para os pobres? Porque era caro. Mas ela falou, meu mestre merece o melhor. Isso é se render, é dar o seu melhor para o Senhor, é se curvar diante dEle. E enquanto as pessoas criticavam, que estavam ali naquele ambiente, ela aproveitou o seu melhor, se rendendo à presença do Senhor e ouvindo as mãos do Senhor. Então você pode imaginar Jesus tocando ela, abençoando a vida dela, ministrando na vida dela. Isso é se render ao Senhor. Essa mulher entendeu. Ela entendeu que ela precisava mais do Senhor. E que o Senhor era digno de honra, de louvor e de adoração. Isso é se render. Quando eu e você começamos aqui a cantar e adorar ao Senhor, na verdade nós estamos nos rendendo a Ele. Mas tem que ser muito mais do que uma canção. Muito mais que gestos de adoração. Tem que ser algo que brota do nosso interior. O Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Ele quer de nós. Nos render totalmente a Ele. Buscando Ele. Chorando na presença dEle. Se derramando, se jogando no chão, pulando na presença dEle. Ele espera isso de nós. Ele espera isso de nós. Ele espera isso da sua igreja. Sabe, render-se à vontade de Deus também é receber o perdão dos nossos pecados. Quando nós nos rendemos à vontade do soberano, nós confessamos a nossa vida para Ele, falamos tudo. Eu não sei você, mas quando eu cometo alguma coisa que eu sei que não agradou ao Senhor, né? Senhor, me perdoe, eu pequei, eu falhei contigo de novo, me perdoe. Mas eu não vou dormir, eu não vou ficar em paz enquanto eu não tiver esse momento com o Senhor, pedindo para Ele perdão. E aí Ele vem, com a graça dEle, com a bondade dEle, com o favor dEle, e me perdoa. Você está me entendendo, irmãos? Nós precisamos do perdão do Senhor. Nos render a Ele é entender que nós precisamos ser perdoados por Ele. Nos render a Ele é entender que a vida não faz sentido sem Ele. Quando você está longe
do Espírito Santo, querido, você precisa voltar para Ele correndo. Você precisa voltar para o Espírito Santo correndo, porque não há outro lugar melhor para estar senão do lado dEle, rendendo a Ele, ouvindo Ele. Eu costumo falar sempre sobre mim, quando estou ministrando, né? E eu viajo muito a trabalho. Viajo muito. E eu aproveito esse tempo, porque às vezes a viagem, você vai para Ribeirão, é 3 horas viajando, né? Eu estou sozinho. O que eu faço? Ligo lá um som e fico ouvindo Mateus. Aí coloco uma playlist lá, fico rodando trocentas vezes, porque eu não tenho muitas músicas. Mas é gostoso estar na presença do Senhor. Ouvir a voz dEle. Eu começo a chorar ali na presença dEle e ninguém entende nada. Ainda bem que quando você pega a bandeirante ali, ninguém vê o que está acontecendo. Só você e Deus, né? Porque está tudo fechado. Você fecha o vidro ali e você vai falando com o Senhor e Ele vai se revelando a você. Talvez, olha só uma dica, você que viaja demais, seja o momento então de você separar esse tempo para ouvir ao Senhor. E aí você vai chegar em casa e vai falar para a esposa, vai falar lá para os seus filhos, o Senhor falou algo tão poderoso comigo hoje. Eu estava viajando e Ele falou algo ao meu coração. Talvez seja o momento que você tem de se render ao Senhor. Mas o importante é que você ouça, que você entenda que você precisa dEle, que os seus pecados precisam ser perdoados, que você precisa estar limpo diante dEle. João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se render ao Senhor é entender que precisamos dEle para ser limpos os nossos pecados. Precisamos do seu perdão o tempo todo. Quem aqui não precisa do perdão do Senhor? Tem alguém aqui que não precisa do perdão do Senhor? Todos nós carecemos do perdão do Senhor, da bondade do Senhor, né? Porque quando nós somos perdoados, o que está acontecendo? O Senhor está trazendo para perto. Quando você está em pecado, irmãos, eu estou falando de mim, quando eu sinto que eu fiz algo que não agradou ao Senhor, eu sinto que tem quilômetros e quilômetros de distância entre eu e o Senhor, entre eu e o Espírito Santo. Você sente assim também? Mas quando eu peço perdão para o Senhor, e Ele me perdoa, porque Ele é fiel, a sua palavra não mente, não volta atrás, Ele me aproxima dEle, aí eu me sinto amado novamente por Ele, aí eu sinto o cuidado dEle. Então nós precisamos ter uma vida diante do Senhor de perdão, amém? Pedir perdão, constantemente. Queridos, tem um homem na Bíblia, Jó fazia sacrifícios, e ele pedia perdão, caso os seus filhos fossem cometer algo. Ele levava tanto a sério essa questão de estar na presença de Deus, de agradar a Deus, de se render a Deus, que ele orava pelos filhos com esta intenção: Senhor, se os meus filhos pecarem. Ele fazia sacrifícios, leia lá depois você me fala. Mas ele entendia que não dava para ficar longe do seu Deus. E um outro ponto: quando você se rende à vontade do Pai, você se torna filho. Tem filhos de Deus aqui? Tem filhos de Deus aqui? Então aplauda Ele, porque você é filho. Você é filho de Deus. Você é amado do Pai. Então ânimo. Nós precisamos entrar este ano, 2023, desse jeito, sabendo que existe um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós. Olha lá o que diz João, do capítulo 1, versículo 12 e 13. Diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deles o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Fomos nascidos de Deus. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Deus, nós somos nascidos de Deus. Quando eu e você nos tornamos filhos de Deus, nós estamos vivendo no centro da vontade dEle. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós estamos rendendo à vontade do Senhor, submetendo às ordens, à direção de um Pai amoroso, de um Pai zeloso, de um Deus que se preocupa.
O Senhor não nos deixa órfãos, irmãos. Por isso que a palavra de Deus em João 14:18 diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ele está falando: não vou deixar vocês sozinhos, sem mim, longe de mim. Estarei com vocês, serei com vocês. Ainda que a sua mãe, o seu pai, o seu amigo te abandone, vire as costas. Talvez alguém que você ame demais abandone você, vire as costas para você. Eu serei contigo, eu serei fiel a você. Não o deixarei, não a deixarei sozinho, sozinha. Não, serei o seu Deus, serei com você. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. E eu queria que você entendesse isso aqui. É muito importante isso nesta manhã, porque para nós vivemos a plenitude da presença de Deus, da graça de Deus, nós precisamos entender quem Ele é para nós e quem nós somos para Deus. Nós somos filhos. Se somos filhos, temos um Pai. Se temos um Pai, não somos órfãos. Temos um Deus, um Pai que caminha conosco, que nos guia. Temos um mestre, temos um tutor, tem alguém que responde por nós. Você é filho, filha amada, e você precisa se sujeitar à vontade do Pai, entendendo isso. Quem é você? João 14:8-9, olha o que diz a palavra. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Como você pode perguntar e falar isso, mostra-nos o Pai? O Pai já está com você. Eu e o Pai somos um. Amém? Então você precisa estar no centro da vontade do Pai. Amém? Eu estou correndo aqui, não? Tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou obedecer exatamente aqui o nosso tempo. Já estamos chegando no final, não durma. Quando você se rende à vontade de Deus, você pode pedir o que quiser. Você é filho. E quando você está na presença do Pai, você pode pedir o que você quiser. Quando você se rende à vontade de Deus, você pode pedir o que você quiser. Amém? João 16:24, olha o que ele diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O que você está fazendo que você ainda não pediu para Ele? Quando você está na presença dEle, quando você se sujeita à vontade dEle, você tem liberdade para pedir o que você quiser. Então, eu não preciso falar nada para você, dar detalhes do que você tem que pedir, amém? A palavra diz que você pode pedir o que vocês quiserem, que Ele vai atender o seu pedido. E Ele faz uma pergunta: por que vocês não pediram ainda? Leiam lá depois em João. Quando você se rende à vontade de Deus, você desfruta de uma paz interior, que só Ele pode dar, para mim e para você. Paz completa, plena, só Ele pode dar isso, só Ele pode fazer isso, vem dEle. O mundo não pode dar, o mundo não pode oferecer, porque não tem essa paz, mas Ele pode fazer isso. João 14:27, deixo-lhes a paz e a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe os seus corações, nem tenha medo, eu tenho a paz que você precisa. Eu sou o Deus que te dou paz. Eu sou o Deus que caminho com você. O meu Espírito Santo se move em vocês. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo. Tenham paz. Neste mundo tereis aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, aquele personagem lá que eu falei para você, que ele não desistiu, que ele foi até o fim. Ele está garantindo: eu venci, eu venci. Então, submeta a minha vontade, e você terá tudo o que eu tenho para te oferecer. Renda-se a mim. Quando você se rende à vontade de Deus, você encontra proteção
proteção. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você se rende a Ele, com fé, com o seu coração nele, ouvindo a sua voz, caminhando com Ele, sendo guiado por Ele, ouvindo somente a voz dEle, você encontra proteção em meio às trevas, em meio ao caos. Ele ajuda, protege você. João 8,12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. 1 João 5,18 diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, aquele que nasce de Deus o protege. E o maligno não pode tocar. O inimigo não pode tocar em você. Quando o inimigo olha para você, diferente de uma multidão, ele vê o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. E ele fala: nesse eu não posso tocar, nessa eu não posso tocar, porque é minha filha de Deus. Olha o sangue do Cordeiro sobre ela. As vestes são diferentes. As vestes dos filhos são diferentes. Você está entendendo isso? Você tem vestes diferentes. E o inimigo não pode tocar em sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Também lá em Salmo 59, 16 e 17. Pois tu és o meu alto refúgio, abrigos seguros nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama, o Deus que faz o seu abrigo. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor aqui para finalizarmos. Mas olha o que diz também em Salmo 91, 7. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Há uma promessa de Deus para aqueles que se rendem a Ele. Há uma promessa de Deus para aqueles que confiam nele, para aqueles que esperam nele. Quando você se rende à vontade de Deus, você recebe descanso para a sua alma. Filipenses 4:7. Paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé então você. Jesus é a paz que nós precisamos. Jesus é a paz que o ser humano, que o homem precisa conhecer. Todos precisam conhecer. Jesus é a alegria, é a esperança. Ele é o motivo de você estar aqui. A Bíblia, a mensagem diz lá no capítulo, em Mateus 11, 28 e 30. Vocês estão cansados? Enfastiados ou cansados de religião? Tem buscado respostas em vários lugares? Venham a mim. Andem comigo. E irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso. Descanso verdadeiro. É Ele que está falando para mim e para você. Caminhem e trabalhem comigo. Ele está convidando você a caminhar com Ele, a trabalhar com Ele, a ser servo, discípulo dEle. 2023, o Senhor conta com você. Ele conta com a sua ajuda. Ele conta com o trabalho de suas mãos. E Ele convida você. Caminhe e trabalhe comigo, filho, filha. Observem como eu faço. Aprenda os ritmos livres da graça. Não vou impor a mão a vocês nada que seja muito pesado.
complicado. Não vou colocar em suas mãos um fardo que vocês não possam carregar, que vocês não consigam carregar. Não vou colocar em suas mãos algo que você vai dizer, é pesado demais, é cansativo demais. Ele vai colocar algo leve. Sejam meus companheiros. Sejam meus companheiros. Companheiros é caminhar com Ele, lado a lado, é chorar junto. Nós como igreja precisamos entender isso, que render ao Senhor é estar juntos também, um ajudando o outro, chorando com o outro, intercedendo pelo outro, olhando para a necessidade do outro. No partir do pão, lá em Atos fala sobre isso, eles se reuniam, partiam o pão, adoravam o Senhor juntos, liam a palavra e depois eles iam para os seus lares. Mas olhava e via o quanto era importante ouvir a palavra do mestre e colocar em prática. Às vezes é tão difícil para você ir na célula. Uma casa abre as portas para receber você, tem um anfitrião esperando você, e você muitas vezes coloca dificuldades para estar juntos, para ouvir a voz do mestre, para chorar com o seu irmão, para se alegrar com ele, para receber dele palavras proféticas de vida, palavras de transformação, de renovo. Mude a sua maneira de pensar. Fala para o Senhor: Senhor, mude o meu coração. Porque o pastor João não consegue mudar o seu coração, o pastor José Roberto não consegue mudar o seu coração. Mas fale agora para o Senhor, e talvez seja o momento de você fechar os seus olhos diante dele e fala para ele, apresenta a sua vida para ele. Olha como você é jovem. O pastor João já vai fazer 50 anos esse ano, mas você não tem nem 20, você tem 20 e alguns aninhos. Olha como você é jovem, olha como você tem vigor, olha como você tem força. Então agora fale: Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero viver no centro da tua vontade, eu quero me render a ti completamente, eu quero ter uma vida, Senhor, que agrada o teu coração. Eu quero ter palavras de adoração. Eu quero, Senhor, me render a Ti, me expressar a Ti, em gratidão, em amor. Ser grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Talvez agora você possa dizer: Senhor, me ajude, Senhor. Eu preciso, me oriente agora, Senhor. Fala para o Senhor o quanto você precisa dEle. Qual é a sua decisão nesta manhã? Depois de você ouvir falar de pessoas que se renderam completamente ao Senhor, depois de você ouvir um Deus perfeito que executou um plano perfeito com o seu Filho amado Jesus e nos trouxe vida e salvação, existe um povo lá fora gritando, clamando, pedindo socorro. Não estão pedindo apenas comidas e roupas, eles estão pedindo socorro, porque eles não têm direção, eles não conhecem um Deus como eu e você temos, eles não têm um pai como eu e você, são órfãos, estão longe, e o Senhor quer trazer essas pessoas para perto, Ele quer que essas pessoas se rendam a Ele, mas depende do trabalho das suas mãos, depende de você. Caminhe e trabalhe comigo, diz o Senhor. Venha, filho, eu te ajudarei, serei contigo em todo o tempo. Ajudarei você a executar esse projeto que é tão importante para esta nação, para esta comunidade, para este povo. Jesus olha para as pessoas e olha para você e pergunta: João, por que você não foi até essa pessoa? João, por que você não falou com essa pessoa? Ele olha para você agora que é filho e pergunta: filho, o que você está esperando? Pede que eu darei a você. Eu darei a nação como herança, darei a você um povo. E será forte, você será grande, será conhecido, porque eu sou o teu Deus. Oh Espírito Santo, nesta hora, tira de nós todo desânimo, tira de nós toda preguiça, tira de nós, Senhor, Deus,
tudo aquilo que tem impedido avançar no teu reino. Nós queremos ter uma vida para ti, totalmente para ti, uma vida entregue a ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, por isso nós estamos aqui. Agora nós vamos adorar ao Senhor. Talvez seja a adoração mais linda que você vai fazer hoje. Esquece quem está do seu lado agora. É você e o Pai. Se renda a Ele agora neste momento. Ele está dando a mim e a você uma oportunidade de rendição. Renda-se a Ele. Cante conosco. Abra o seu coração diante dEle. Eis-me aqui, é você e o Pai agora. Outra vez, pra tudo entregar, Entrega tudo a Ele agora, sem reservas, querido. Leva-me perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Aleluia. Eu me rendo. Renda ao Senhor. Se renda ao Senhor. Se renda a Ele. Aleluia. Se renda a Ele. Renda aos pés dEle. Derrame o seu melhor perfume para Ele. Da graça e do teu amor, sacia o meu ser. Ele tem tudo o que você precisa agora, nesta hora. Meu ser. Se renda a Ele. Abraça-me, se renda a Ele. Ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim. Fala ao teu povo, a tua igreja. Eu me rendo. Nos rendemos a ti, Pai. Nos rendemos a ti. Eu me rendo pra conhecer-te. Aleluia. Mais, pra conhecer. Quero te conhecer mais, Senhor. Mais. Eu me rendo. Nos rendemos a ti. A tua igreja se rende a ti nessa hora, Senhor. O teu povo se rende a ti nessa hora. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Oh, eu me rendo à tua vontade, Senhor. Eu me rendo ao teu querer nesta manhã, Senhor. Me prostro diante da tua presença, Senhor. Oh, sou teu filho amado. Sou teu filho. Oh, sopra com teu Espírito nesta manhã. E acende a chama. Oh, acende o fogo, Senhor, em cada coração. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, sopra. Sobrenatural, faz eu querer, faz eu querer em mim. Vento de poder, teu poder, sopra em meu derrama a tua unção, faz eu querer, derrama a tua unção, faz eu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz eu querer, faz eu querer em mim. Eu me rendo. Se você está falando que se rende a Ele, então faça isso. Se renda a Ele. Não é a sua vontade mais importante, é
a vontade dele na sua vida que é importante. Não são os seus planos, é o plano dele sendo executado por você. E isso é que é importante. Um plano perfeito. Renda-se a ele. Coloque a sua família diante dele agora. Coloque a sua casa diante dele. Quando tudo estava resolvido, o povo já tinha tomado posse da terra prometida, já estava ali desfrutando de todas as coisas, já estava vivendo aquilo que o Senhor tinha planejado para o seu povo. Muitos estavam longe do Senhor, mas Josué tomou uma decisão importante. Eu não sei vocês, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa renderemos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família caminharemos com o Senhor, porque Ele é um Deus de promessa, mas Ele cumpre todas as suas promessas. Ele é um Deus de planos, mas executa todos os seus planos, e os seus planos são perfeitos. Aleluia. Oh, Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja. Nos fortaleça, Senhor, com teu Espírito nesta manhã, e derrama sobre nós uma unção nova. Uma unção nova, Senhor, um novo ânimo, uma alegria nova, uma nova esperança, Senhor. Olha para nós, olha para os nossos filhos, olha para a nossa casa. Ah, Senhor, e nós declaramos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que nós possamos viver isso todos os dias, ao levantar e ao deitar. Podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Ele será contigo todos os dias, todos os dias. E se eu fosse você agora, eu iria dar o melhor aplauso, eu iria dar um grito de alegria. Oh, Espírito Santo, um glória a Deus, um glória a Deus. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, queridos. Obrigado pela sua presença.